Tema do vídeo: os filhos de Jacó. Um exemplo interessante, legal, meio engraçado, para vermos a importância do estudo de vocábulos, é a briga entre as irmãs Lia e Raquel. Elas usaram o significado do nome dos seus filhos para atacar uma outra. Lembrando um pouco da história então, Lia foi empurrada meio que à força para se casar com Jacó, mas ele queria casar com Raquel. Então ele trabalhou alguns anos ali e ficou casado com as duas, com Lia e com Raquel. Aí você imagina, se irmã já briga por causa de sapato, que dirá então de irmãs brigando pelo mesmo marido? E aí cada vez que um filho nascia, elas colocavam um nome com um significado para atacar a outra. Vamos então às provocações através do nome dos filhos. Jacó amava mais Raquel do que Lia. E Deus então faz Lia fecunda e Raquel estéril. Lia tem um primeiro filho chamado Ruben, que significa eis um filho. Por isso agora me amará o meu marido mais do que a Raquel. Aí vem o segundo filho de Lia, e ele ganha o nome de Simeão, que significa ouvido, porque o Senhor ouviu a minha prece e não a de Raquel. Como se não bastasse, Lia tem um terceiro filho, chamado Levi, literalmente unido a. Meu marido está unido a mim. E aí vem o quarto filho de Lia, Judá, que significa louvado. É a primeira vez que Lia louva a Deus por ter dado um filho e não por ciumeira. E aí Lia, a partir de então, fica estéril. Aí Raquel pensou, eu preciso ter um filho meu. Já que eu sou estéril, eu vou imitar a minha avó. E então ela dá a sua escrava Bila para se deitar com seu marido. E Bila então tem o quinto filho de Jacó, chamado Dan, que significa um juiz, que ela diz que Deus me julgou, mas concedeu um filho através da minha escrava. Ela estava brava com Jacó, mas também é confrontada com o fato de que quem a fez estéril era o próprio Deus. Que culpa tem o Jacó? Aí Bila, a escrava de Raquel, dá o sexto filho a Jacó, chamado Naftali, que significa luta. Afinal, que luta que estava sendo essa família aí, hein? Aí Lia não gosta muito do negócio e fala, bom, já que pode pôr escravo no processo, eu vou colocar minha escrava para se deitar com Jacó. Então Zilpa, escrava de Lia, tem o sétimo filho chamado Gade, que significa tropa. Lia fala, você tem 2 filhos, mas eu tenho uma tropa. E aí vem o oitavo filho de Jacó através de Zilpa, escrava de Lia, chamado Azer, que significa feliz. Eu sou feliz porque você tem 2 filhos, mas são de sua escrava. Aí acontece um evento da mandrágora. Ruben colhe mandrágoras para sua mãe Lia. Mandrágora é uma planta pequena e as raízes dessa planta têm formato de pernas de mulher. Ela era meio alucinógena, dava um barato, ficava doidão. E dizia uma lenda que a mandrágora tinha poder para fertilizar uma mulher. Então Raquel vai lá, negocia com a Lia essas mandrágoras. Se Lia desse as mandrágoras, ela poderia se deitar com Jacó de novo. Deus observa o que acontece e para castigar Raquel, torna Lia fértil novamente. E quando Lia se deita com Jacó, ela tem o 9º filho de Jacó, Issacar, que significa a recompensa. Como se não bastasse, Deus dá mais um filho para Lia, o 10º filho de Jacó. E ela coloca o nome do filho de Zebulon, que significa exaltado. Mas Deus, no final das contas, por misericórdia a Raquel, tira a sua esterilidade e ela então tem o 11º filho de Jacó, que é José, que significa Deus adicionou. Não por acaso José acaba se tornando o queridinho de Jacó. Afinal, era o primeiro filho dele por parte de Raquel, que era a esposa que ele mais amava. Por fim, Raquel tem o 12º filho de Jacó, chamado de Benjamim, que significa filho da mão direita. Era uma forma de dizer que era o melhor filho. Não à toa a Bíblia diz que Jesus está hoje à destra de Deus Pai. Mas para você ver que interessante, conhecendo o significado dos nomes de cada um dos 12 filhos de Jacó, você entende um pouco de como era tumultuada a vida da família de Jacó. Por isso, faça estudo de vocábulos e leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.